O assunto na cidade não é outro. Reforma da Previdência dos servidores municipais, audiência pública, assembleia e a principal situação, as dúvidas que existem em torno da reforma. Por isso a gente convidou a prefeita Janete Aparecida. Seja muito bem-vinda, Janete. Obrigada por aceitar num momento tão conturbado. Eu que agradeço, eu acho que é o espaço para a gente poder estar respondendo, esclarecendo realmente, desmentindo alguns fake news, alguns entendimentos que não estão sendo realmente realizados, estão sendo muito inconsistentes, e isso é muito importante, uma vez que a gente tentou fazer isso ontem em audiência pública e não foi possível. Então, a gente percebe principalmente através das redes sociais inúmeros comentários, pessoas da área, pessoas também aleatórias, falando de um assunto que não diz respeito exatamente à reforma e não entende. O que é a reforma, na verdade, Janete? A Previdência é o direito que a pessoa adquire após anos de contribuição. Então, no caso de aposentadorias especiais, 25 anos, e no caso para as mulheres, 30 anos para os homens, que são professores, pessoas da área da saúde que recebem salubridade. E a Previdência para as pessoas, eu estou falando comum, tá, gente? Sim. Não estou falando de servidores. E para as pessoas que nós, com 62, INSS, você com 62, o homem com 65. Então foi feita a reforma da Previdência a nível federal, a nível estadual, para poder garantir que as pessoas conseguissem aposentar. E por que mudou a idade? Por que aumentou a nossa idade? A minha, a sua? Por que foi feito esse aumento da idade também dos servidores estaduais? Porque as pessoas vivem mais. E com as pessoas vivendo mais, a contribuição que fica num fundo reservado para pagar para essas pessoas não estava sendo suficiente, ou seja, para poder pagar uma, tem que trabalhar 12. Como mais pessoas viviam mais tempo, o valor que estava entrando não era o suficiente, precisava-se então estender a idade para poder equilibrar, porque não era possível. No caso da Previdência, que é do município, já é um pouco diferente, porque ela é uma previdência de fundo municipal dos servidores, que não é igual ao INSS. Por quê? A idade é tratada diferente, o valor que pode se aposentar também é diferente. O INSS tem um piso, 8.475, que é o máximo que alguém aposenta. Na prefeitura, não. O piso, hoje, que é respeitado, 34 mil. Mas nós já chegamos a ter pessoas que aposentam com 54 mil. Hoje a gente ainda tem aposentado que ganha 42 mil. Porque o teto dos procuradores do município o mesmo do STF, dos juízes do STF, dos Sim. desembargadores. Então, por isso, tem esses valores maiores. O que faz, então, que forma o fundo previdenciário? O servidor municipal paga 14%. A prefeitura paga mais 14%. A prefeitura é quem? Impostos, o dinheiro do povo que está aqui nos assistindo, o meu, o seu, de todo mundo. Então, contribui o servidor com 14%, o povo de Divinópolis, através dos seus impostos, com 14%. Por causa de erros atuariais, não sei, não vou aqui pôr nenhum culpado, não vou falar de ninguém do passado. O que aconteceu? Essa pessoa aqui continua contribuindo 14, está contribuindo com 14, a prefeitura com 14, descobriu-se através de um cálculo atuarial, que é obrigatório fazer, porque o governo federal nos obriga através do Ministério da Previdência Social, descobriu lá em 2017, antes já tinha outros, mas em 2017 eu posso falar porque eu estava como vereadora, que tinha mais de 1 milhão, de 1 bilhão de déficits. O que é isso? Eu tinha de ter depositado 1 bilhão, tinha 300 milhões. Eu tinha de ter 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 200, tinha 300 milhões. O número a conta não fecha. Não fechava de jeito nenhum. Aí determinou-se uma alíquota suplementar, que foi criada em 2016 por então prefeito Vladimir. Só que o que repassava mais não era suficiente. Aí o Galileu manda, por causa do novo cálculo atuarial que o Galileu fez, aumentando a alíquota. Daí aumentou, pagando 14 da alíquota
do servidor, 14 que já é o dinheiro da prefeitura, que são dos impostos, mais 14. Então, passamos a pagar 28. 28 dos impostos, 28 do povo, 14 dos servidores, para juntar tudo e ir para o fundo. Teve de se fazer, todo ano foi gradativo, nós entramos em 2021, chegamos a pagar 22%, onde houve uma nova votação em 2024, reduziu novamente para 2025, 14 e 2026, 28. Isso dá suplementar. Não estou falando do comum, que já é a parte patronal, lá que eu já pago 14. Então, o que aconteceu? Por que houve ainda um colapso ainda maior em 2026? Porque houve um novo estudo atorial. Esse estudo atorial ficou pronto quando? Agora em abril. E o estudo atorial mostrou o seguinte, que o déficit que era de 1 bilhão e 700 milhões pulou para 2 bilhões e 600 milhões de reais. Isso a longo prazo, caso a reforma não seja feita? Não, já está assim. Já está assim, é o atual. Tá, esse número é atual. Esse número é o atual. E quanto que o Divitrev tem de dinheiro em caixa? 670 milhões. Ué, mas se tem 670 milhões, dá para pagar 2.500 aposentados. A aposentadoria, os estudos atoriais tempo de vida de quem já está aposentado, sim, expectativa de vida de quem vai aposentar. Então faz o cálculo que a média, no mínimo, é viver mais 30 anos depois de aposentar, quanto tempo que o Divitrev consegue se manter. Com o que está hoje não se mantém nem 10 anos. Então, por isso que tem o déficit de 2 bilhões e 700 milhões. Então, a conta não fecha. Como resolver esse problema desse gargalo, que é um gargalo extremamente sério? E como resolver o segundo problema, que é o repasse que a gente está fazendo hoje de 42%. E por que esse impacta em atraso de salário? Porque o dinheiro da prefeitura, ele é o mesmo todo ano. Os impostos entram com muito pouca diferença. O IPTU entra com muito pouca diferença. E o que usa para poder pagar o salário dos servidores? Contrapartida que vem em alguns que são carimbados, como 70% da educação é pago pelo Fundeb, alguns da CS que vem o dinheiro é já carimbado, o restante é recurso dos impostos, que é a grande maioria. 34 milhões que é a folha. Então o que a gente vai e faz para poder pagar essa folha? Já projeta quanto de dinheiro que eu tenho que guardar, qual é a parcela de todos os impostos que eu tenho que guardar até o final do ano. Quando saiu que esse ano seria 42% e que a gente não tem de onde tirar mais recurso, o somatório Janete, só dá para pagar a folha de pagamento até setembro. Folha de pagamento de outubro não dá para pagar mais. Isso para todos os servidores? Para todos os servidores. Mas por que essa condição? Condição financeira mesmo. Nós não temos condição de pagar 14% a mais igual é hoje, porque nós não temos recurso financeiro para tal. E o cálculo atorial veio uma situação pior ainda. Para o ano de 2027, eu não pago mais 42%, é 60%. 60%. Aí é quebrar o município. É 18% a mais. É impossível. Esse ano já é impossível 14%. O ano que vem é de 42% para 60%, mais 18%, é fechar. Então o que foi? Eu não tenho escolha. Eu tenho que fazer a reforma previdenciária. Para se fazer essa reforma previdenciária, ela é uma atitude que mexe na vida das pessoas. Porque ninguém quer que mexe na vida das pessoas, menos nós. Quando mudou nossa idade para 62 anos, nós não tivemos participação. Se poderia mudar ou não. É algo que veio e foi posto... Foi determinado, imposto e pronto. Pronto. Aí falam que eu fiz de forma imposta. Quando eu dei a primeira entrevista coletiva, no dia 27 de março, na entrevista coletiva eu deixo bem claro que eu precisava e iria fazer a reforma da Previdência. 27 de março, só procurar, que todo mundo tem. 16 de abril, chamei o sindicato, os dois sindicatos, para uma reunião e falei em reunião em relação que eu não daria o aumento acima de 4 ponto alguma coisa que foi dado, que eu não conseguiria aumentar, reajustar o valor que eles queriam de ticket de alimentação, porque a situação previdenciária era a CSS, e eu vou propor reforma da Previdência, e deixei, nesse dia eles conversaram sobre a questão do que a alíquota é 14%, precisava aumentar a alíquota, algumas coisas que eles colocaram, e deixei à vontade para eles poderem apresentar.
Durante esse período, eu não recebi um documento do sindicato. Nada. Nem do Marco Aurélio Sintran, nem do Rodrigo Sintende, para poder me mandar um documento pedindo lá especificamente. Precisa ser feito isso, precisa ser feito aquilo, precisa ser feito aquilo outro, nós podemos fazer dessa forma, daquela forma. Ou seja, não houve sugestões por parte deles para a construção desse projeto? Não. Segundo ponto, avisei que iria ser apresentado e eu iria transmitir para o YouTube o cálculo atorial e que era para eles estarem presentes, como foram, no DivPrev, para eles fazer pergunta para o atuário que estava apresentando, porque não é a prefeitura que estuda, não. O Ministério da Previdência nos obriga a contratar, não é a prefeitura de DivPrev, o atuário, porque ele tem que ser qualificado, legítimo, a documentação, e também tem que comprovar isso para auditado pelo Tribunal de Contas do Estado. Esse atuário, para poder explicar, ele explicou, mesmo depois da explicação e da situação que estava, que a gente tinha de fazer reforma. Nenhum documento, nada. Aí, posteriormente a isso, ia colocar o projeto, chamei no dia de colocar o projeto, apresentei o projeto, aí eles falaram, mas o projeto só está aqui para vocês. Mandei no celular de todo mundo e falei, tá aí no celular de vocês, pode acompanhar. Sinceramente, igual eu ouvi, eu tenho que folhear o papel. Eu não tenho que folhear o papel. Hoje a gente lê tudo por computador, por telefone. É o normal, se você quiser imprimir, você imprime. Sim. Mas eu não entrego impressa, até mesmo porque nós trabalhamos com o máximo de papel zero na prefeitura. Mas foi passado para o celular de todo mundo que estava lá na reunião. Então nós passamos o projeto, conversamos, explicamos. Algumas coisas que eles falaram, a gente viu que realmente era possível. Fizemos algumas modificações, entramos com o projeto e de lá para cá falaram que eu errei no tom, que eu não deveria ter reunido com os servidores. Eu reuni com os servidores, falei a pior situação possível, alertando que poderia acontecer. Eu não acho que eu fiz errado, eu tive coragem de olhar nos olhos do servidor e explicar que ele deveria ter sido feito. Ninguém está feliz, nem eu estou feliz de ter que fazer isso, mas não foi apresentado. Tem 10 dias hoje. Amanhã faz 10 dias, aliás. Não, tá na quinta-feira. Precisava. Não veio. Aí veio, então, as assembleias. A assembleia, inclusive, eu emprestei, eu tenho que autorizar para usar os espaços públicos. Autorizei usar o poliesportivo, como eu autorizei naquela data e autorizo de novo. Eu acredito que o espaço público é para uso público. E o espaço democrático é de direito de todos. Então foi feito a assembleia. A assembleia deu um comando de greve e eu quero que prestem muita atenção os servidores de Divinópolis. Estar em greve é escolha individual. Você não é obrigado a estar em greve, como alguns servidores têm nos perguntado. Eu sou obrigada a fazer greve? Ou eu posso querer vir trabalhar? Sim, você pode querer trabalhar. As escolas estarão fechadas na sexta-feira? Não, as escolas não estarão fechadas. Todas as escolas estarão abertas. Os professores que não quiserem fazer greve, as escolas vão estar abertas para você. Quem quiser fazer greve é um direito democrático daquele que está fazendo. Se a greve é legítima, direito democrático. Então, só para deixar claro, seja professor, seja quem trabalha no administrativo, lembrando que quem trabalha em serviço de saúde, existe um número de servidores que tem que obrigatoriamente estarem trabalhando. Então, a gente tem que deixar isso, eu aproveito o espaço aqui para poder estar deixando isso bem claro, porque existe um áudio que o presidente do sindicato fala que tem que obedecer porque o estado de greve foi definido em assembleia. A assembleia não tinha 4.000 servidores. A assembleia tinha um número de servidores. Quem decidia entrar em greve, ok. Se não decidiu, pode trabalhar. Segundo, houve ontem uma audiência pública, que eu acho que é o mais importante, que era o espaço onde o servidor poderia ter colocado aquilo que ele achava que era necessário após apresentar a situação autorial, apresentar o projeto, apontar o que poderia ser melhorado no projeto, o que não concordava, ouvir a explicação. Inclusive marcado pela prefeitura, você esteve lá para fazer nessa apresentação com outros da prefeitura e infelizmente não teve oportunidade. Foi exatamente o que você acabou de falar. Quem pôde estar lá teve xingo, muita gritaria,
muita palavra de ordem, segundo algumas pessoas, que com direito de manifestação, nem estou questionando isso, mas com um desrespeito e uma humilhação tão grande e uma desconstrução com o meu direito legítimo de quando montou a chapa Gleice e Janete. Não existe nenhum governador, presidente ou prefeito que possa registrar a chapa única, só com seu nome. Não é permitido. Obrigatoriamente tem que ter vice. Tem países que, inclusive, a população pode votar separado. Vota quem é o vice e vota quem é sem ser da mesma chapa. Sim. E ontem, na hora que eu escutei algumas mulheres falando, você está usurpando para poder estar aí, você não é eleita, você não tem o direito de ser prefeita, porque foram algumas falas que foram feitas, e de mulheres. Eu te perguntei exatamente isso. A chapa é uma só, são duas pessoas, depende de ser mulher, homem, né? Então é eleita a chapa. Segundo, maioria mulher, né? Nós somos maioria mulher, e não ter o direito de fala e ouvir de muitas ofensas pessoais. O seu sentimento lá, queria que você falasse sobre isso. Eu já vivi muitos momentos difíceis, igual você sabe, na minha vida. Mas, por exemplo, eu ouvi que eu nunca trabalhei, eu não sei o que é limpar o chão, que eu nunca peguei um ônibus, que eu também nunca deixei um filho com febre para trabalhar. Quem conhece minha história de vida, e aqui o Jornal Agora escreveu sobre minha história de vida, não existe um livro melhor para você pegar e entender do que foi escrito aqui naquele capítulo. Eu trabalhei 6 anos para os donos da Pão de Mel, Léo e a Rocha. Fui babá dos 3 filhos dele. Comecei com 11 anos de idade. Então, sim, eu sei o que é limpar o chão. Sim, eu sei o que é lavar roupa para fora, limpar uma casa. Sim, eu sei o que é trabalhar dependendo de ônibus. Eu trabalhei anos e anos como repositora, demonstradora de venda, e no ABC, limpando prateleira de iogurte, carregando caixa de leite no ombro, carregando caixa de iogurte no ombro. E não foi um dia não, foram muitos anos. Depois eu fui aí representante comercial, batendo caixa dentro de caminhão dia e noite. E depois tive restaurante, então sei que quer enfrentar um panelão, fazer comida para muita gente, sou boa nisso. Não tem vergonha de nenhum serviço que eu tenho. Então, eu fui julgada lá como se eu fosse uma madame que não soubesse nada. E uma das coisas que mais me entristeceu, e muita gente perguntou o que fez eu chorar aquela hora, quando a mulher estava falando isso, é porque falou assim que eu nunca deixei um filho. Eu tenho uma filha de coração, que é a Ana Júlia, e a Ana Júlia estava, ela está internada, e ela estava no CTI. Foi descoberto que ela tem lúpus, ela tem 22 anos, ela tem um filho de 9 meses, o Malik, e naquela hora só me veio ela na cabeça. Aí eu fiquei pensando o seguinte, o que é que eu estou ouvindo aqui? Meu filho caçula, quando eu fui pro vereador, ele tinha 7 anos. Um 7, um 10 e um 13. Eu não sei quantas vezes eu larguei para poder cuidar de serviço público. Eu não sei quantas vezes eu já deixei meus filhos sem conseguir dar uma carona para eles, por exemplo, para a faculdade, porque eu estava atrasada para poder fazer algum atendimento. Então, não estou falando isso para ninguém ter dó de mim, não. Mas é porque a pessoa julga a sua história sem saber de fato qual que ela é. Se eu tivesse escolha de não fazer reforma da Previdência, eu jamais faria. Mas eu não tenho escolha. É escolher defender 240 mil pessoas para ter serviço básico. Básico, gente. É saúde na hora, é conseguir manter o posto de saúde aberto até 10 horas da noite. É serviço básico como ter remédio na UPA. É serviço básico como ter tapa-buraco do asfalto. É serviço básico mesmo que eu estou fazendo essa reforma da Previdência. E garantir que o aposentado vai continuar recebendo. Sabe quantas mil pessoas vai diminuir o valor que desconta na prefeitura? Eu tenho 4.100 servidores. Sim. 3.774 vão pagar menos.
Sabe quantos vão pagar mais? 300 e pouco. E quem é que vai pagar mais? Quem ganha muito mais. É quem ganha acima de 7.500. Quem ganha acima de 7.500. O resto, todo mundo vai pagar menos. Dos aposentados, que fala que nós estamos matando os aposentados. Você sabe quem vai pagar dos aposentados? Quem ganha acima de 5 mil reais. Se você ganhar acima de 5 mil reais, você vai ter um desconto de 12,5%. Mas não é dos 5 mil reais. Todos tiram os 5 mil e desconta a partir do que você ganha de 5 mil. Se você ganhar 5.300, vai descontar 12,5 de 300. Dos 300 reais. Acima dos 5. Se ganha 7, 13% em cima de 2 mil. Mesmo assim, o que é até 1.000 é 12,5. Os outros 1.000 que é 13%. Então, assim, está sendo falado muita mentira para o próprio servidor, entendeu? Então, assim, é coisas que eu não consigo entender. E outra coisa, a questão da idade que muda. Que a professora passa de 50 para 55. O professor passa de 55 para 60. Eu ainda consegui ser mais maleável, porque o estado é a professora 57 e o professor 62. 62. Entendeu? É maior ainda. Mesmo o geral, que é igual a nós, que é quem trabalha 30 anos, a mulher do INSS, a nível federal, é 62, eu consegui levar em 60. O homem que ficou em 65. Então, assim, eu tentei o máximo possível ser o menos prejudicial possível. Aí a gente fala de uma transição. O que é essa transição? Somatório do tempo que falta. Para você aposentar, você soma os maiores salários que você recebe e os menores salários. Estava em 80, eles pediram para melhorar. Nós chegamos em 90%. E hoje fechou o projeto. Isso está previsto na emenda que foi colocada? Tudo previsto na emenda que foi colocada. Então, assim, o que nós estamos tentando fazer é realmente fazer o melhor pela população de Divinópolis, garantir que a população de Divinópolis tenha serviço básico, mas garantir que o aposentado tenha uma aposentadoria segura, porque essas medidas vai garantir que o DivPrev tenha recurso suficiente para quando um servidor aposentar, ele conseguir receber os 30 anos, que no mínimo que é o que ele vai viver. Até porque se pensa não nos que estão agora, mas os futuros, que serão muitos, né? Dito isso, Janete, então, como você disse na coletiva ontem, o projeto está mantido, a previsão que ele entre na pauta já de quinta-feira e está nesta situação. A pauta não foi definida, a gente não tem o acesso do dia da votação. Definido que eu não retiro o projeto, mesmo em estado de greve, eu não retiro o projeto, isso aí está posto, está estabelecido, eu não tenho escolha de não fazer e eu não posso colocar a cidade nisso. Ok, Janete, obrigada mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui esclarecendo. E mais uma vez, o que eu quero dizer aqui para o cidadão de Divinópolis é que eu não posso dizer se vai passar ou não esse projeto. Eu não posso garantir que o projeto vai passar. O que eu posso dizer é que eu tentei. O projeto vai para a Câmara. Se não passar, os serviços vão ser impactados e o salário vai atrasar, vários serviços vão deixar de ter, a culpa não é minha. Porque eu estou arriscando, inclusive, a minha vida política para poder fazer o que é melhor e que é justo para todos.